pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios de limite para praticar, né? Então vamos lá. Bom, nesse primeiro exemplo a gente tem aí um limite de função racional. Polinômio dividido por outro polinômio e o x tende para um número fixo, que no caso aí é menos 4. Bom, o primeiro passo é olhar separadamente numerador e denominador para quanto eles tendem e depois seguimos com a análise. Como são polinômios, para saber para quanto o numerador tende e para quanto o denominador tende separadamente, basicamente é substituir o x pelo valor, visto que a função correspondente, função polinomial, é uma função contínua. Então, substituindo ali, ficaríamos com a conta menos 4 ao quadrado, isso aqui no numerador, mais 5 vezes menos 4, mais 4. Faz a continha aqui, vamos ter exatamente 0, né? Menos 4 ao quadrado dá 16. 5 vezes menos 4 dá menos 20. Mais 4. Somando aqui 16 com 4 dá 20. Menos o 20 ali dá exatamente 0. Isso é o numerador. Do denominador, nós ficaremos com menos 4 ao quadrado mais 3 vezes menos 4 menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 3 vezes menos 4, menos 12, menos 4. Menos 12 menos 4 dá menos 16, que somado com aquele 16 também dá 0. Isso quer dizer que nesse exemplo nós temos uma indeterminação que é do tipo 0 sobre 0. O numerador tende para 0, o denominador tende para 0. Nesses casos, para concluirmos qualquer coisa sobre o limite, temos que fazer uma manipulação na função. Para polinômios, como é essa situação aí, essa manipulação, convenientemente, é simplesmente fatorar os polinômios separadamente, numerador e denominador. Para fatorar os polinômios, como são polinômios de grau 2, basta a gente usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes e depois utilizá-las na fatoração. Então, por exemplo, o numerador x ao quadrado mais 5x mais 4. Quando você usar a fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac, que é o delta, e as raízes vai vir da fórmula, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Já acaba encontrando aqui dois valores. Um é exatamente o próprio menos 4, que é o valor para o qual o x tende, que a gente já viu que dá 0. E o outro número seria justamente menos 1. Com essas raízes, menos 1 e menos 4, a fatoração do polinômio fica 1 aqui na frente, visto que o número que multiplica o x ao quadrado é 1, já que não aparece nenhum número aqui, né? Então, você coloca sempre o coeficiente líder ali na fatoração e ele multiplica os dois fatores x menos uma raiz, x menos menos 4, vezes x menos a outra raiz, x menos menos 1. Este 1 aqui multiplicando na frente, obviamente, ele não precisa aparecer, então a gente vai ocultar. E os outros fatores, a gente faz joguinho de sinal ali, ficando com x mais 4 vezes x mais 1. Para o denominador, a gente faz a mesma coisa. Usa a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Nesse caso, vamos encontrar novamente o menos 4, né, como uma raiz. E a outra raiz desse polinômio é x igual a 1. Trocando aí o x por 1, a gente percebe que dá 0, né? 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 dá 4, menos 4, 0. Com essas duas raízes, e pelo fato que no x ao quadrado ali ele está multiplicando por 1, assim como o outro polinômio, vamos ficar com a fatoração x menos menos 4, semelhante ao outro, vai dar x mais 4, x menos 1. Nesse caso, temos então essas duas fatorações aí destacadas em amarelo. A gente substitui lá no limite original e obtém esta forma. Qual a vantagem disso? Com esta forma, a gente percebe que temos um fator x mais 4 no numerador e x mais 4 no denominador. Esses dois fatores você pode cancelar, visto que temos aí apenas produtos lá no numerador, produtos no denominador. Então, organizando este produto, poderíamos perceber ali x mais 4 dividido por x mais 4, que vai dar 1, visto que não estaremos fazendo divisão por 0, já que o x tende para menos 4, né? Isso significa dizer que ele está perto do menos 4, porém diferente
do menos 4. Então, a gente cancela esse x mais 4 de cima com x mais 4 de baixo. E vamos ficar com o limite. Quando x tende para menos 4, em cima vai sobrar x mais 1, embaixo x menos 1. O que isso quer dizer? A primeira função, a função original, ela é diferente dessa função que está aqui agora em azul, dentro do limite, porém, elas vão possuir o mesmo limite para x tendendo a menos 4. Com a vantagem que, para essa função aqui agora, em azul, ao olhar, ao analisar x tendendo para menos 4, vamos ficar com, lá em cima, menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Embaixo, menos 4 menos 1, que vai dar menos 5. Ou seja, não tem indeterminação. E assim a gente consegue o resultado já direto. Menos 4 mais 1, dividida por menos 4 menos 1. Fica menos 3 sobre menos 5, que a gente pode escrever multiplicando aí por menos 1, fazendo jogo de sinal, 3 quintos. Nesse segundo exemplo, a gente tem um limite quando x tende para 2, só que a função não é mais uma função racional, porque em cima nós temos uma raiz quadrada ali de x ao quadrado mais 5, ou seja, tem um radical ali no meio. Isso quer dizer que aquela técnica usada no exemplo anterior não pode ser aplicada, visto que a fatoração aqui não vai funcionar. Neste caso, quando aparecem raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer raiz desse tipo, e você, ao perceber que x tendendo para o número, você vai ter determinações dali do tipo 0 sobre 0, como é este caso, né? Visto que dentro da raiz x ao quadrado mais 5, né, tende para 9, raiz quadrada de 9, então vai dar 3, menos 3, 0, lá em cima, e no denominador fica 2 menos 2, também é 0. Então, a gente tem a mesma situação, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para nos livrarmos dessa determinação, no caso de raízes, a gente usa a racionalização. Então, para eliminar aquela raiz, a gente multiplica pela raiz de x ao quadrado mais 5 mais 3. E também, obviamente, para não alterar a função, a gente vai dividir pela mesma expressão. Lá no numerador, o que vamos ficar? Com o limite de x tendendo para 2. A gente percebe ali o produto, lá no numerador, da diferença entre dois termos pela soma. Então, fazendo o produto notável aqui direto, vai ficar o quadrado do primeiro, que no caso é o quadrado da raiz, vai eliminar a raiz. X ao quadrado mais 5 é positivo, né? Então, x ao quadrado mais 5, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos 3 ao quadrado. Embaixo, o que é mais vantajoso para a gente é simplesmente deixar fatorado o produto sem precisar fazer a distributiva, multiplicando ali o x pela raiz, o x pelo 3, não precisa fazer isso, porque nosso objetivo é deixar fatorado para poder se cancelar depois. Então ficamos com o x menos 2 do primeiro denominador e o novo termo que apareceu aqui, raiz de x ao quadrado mais 5 mais 3. Vamos só desenvolver a conta no numerador, temos ali x ao quadrado mais 5, depois menos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, 5 menos 9, menos 4. Logo, no numerador, ficamos com x ao quadrado menos 4. Esse é o primeiro passo. X ao quadrado menos 4 fatorando, usando aí o produto notável, que é a diferença de dois quadrados. Te lembra que ele fica como a soma, x mais 2, vezes a diferença, x menos 2. Agora sim, estamos no momento que a gente pode cancelar mais um termo e nos livrarmos da determinação. Por quê? Temos x menos 2 aqui no numerador e x menos 2 como também um fator do denominador. Esses termos se cancelam e o limite fica mais simples agora. Para essa nova função, x tendendo para 2, não temos determinação. Basta verificar. Temos ali x mais 2 no numerador, que tende para 2 mais 2, no caso, 4. E no denominador, vamos ficar com raiz x ao quadrado mais 5 tende para 2 ao quadrado mais 5, que é 9, mais 3 aqui fora da raiz. Ficamos então com 4 no numerador. E embaixo, raiz de 9, que é 3, mais 3, 6. 4 sextos. Ou, simplificando, 2 terços.
Temos agora o limite de uma função racional, só que o x tende para menos infinito. Isso quer dizer que o tipo de determinação que aparece aí não vai ser mais 0 sobre 0 como o primeiro exemplo, mas agora nós temos um numerador que tende para infinito, dividido por um denominador que também tende para infinito. Isso significa dizer que não vamos fatorar os polinômios, e sim dividir em cima e baixo pelas maiores potências, de modo que apareçam parcelas que tendam para zero quando x é para infinito e a análise fique mais fácil. A maior potência aí é x ao cubo. A gente vai dividir o numerador e o denominador por x ao cubo, ficando com ali 2x ao cubo menos 5x mais 4, dividido por x ao cubo, e o 3x ao cubo menos x menos 1, dividido também por x ao cubo. Nesse próximo passo, a gente vai fazer ali a separação do numerador e do denominador como soma de frações com potências do x embaixo. De que forma? Primeira parcela aqui seria 2x ao cubo sobre x ao cubo. Aí x ao cubo de cima com x ao cubo de baixo vai cancelar, sobra apenas 2. Na segunda parcela nós temos menos 5x sobre x ao cubo. O x do 5x com um dos x do x ao cubo se cancelam. Sobra então menos 5 em cima, x ao quadrado embaixo, que cancelou 1. O 4, que está ali na última parcela, ficaria sobre x ao cubo, simplesmente. A mesma coisa para o denominador. Começando por 3x ao cubo sobre x ao cubo, isso vai dar 3. Depois, menos x sobre x ao cubo, vai cancelar um x, vai sobrar 1 em cima, x ao quadrado embaixo. E depois, menos 1 sobre x ao cubo. Com esta forma de escrever a função, a vantagem é que aparece ali parcelas que nós temos frações com potências do x embaixo e o numerador constantes. Toda expressão desse tipo, quando o x tende para infinito, ou mais infinito ou menos infinito, elas tendem para zero. Significa dizer que na sua análise você vai ter aqui essa parcela tendendo para zero, esta parcela tendendo para zero no numerador, embaixo essa parcela tendendo para zero e essa outra também tendendo para zero, e duas constantes. O numerador, então, ele tende para a constante lá que sobrou, que é o 2, e o denominador para 3. Conclusão, seu limite vai dar exatamente 2 sobre 3.